Já a questão da política e da economia, a gente já sabe que o rei ele era considerado um representante de Deus e ele tinha poderes absolutos. E ele governava como se fosse um tirano. E ele tinha para assessorar ele um conjunto de sacerdotes que eram burocratas, que cuidavam que não era papelada, né, gente? Era aquela argila, que cuidava da burocracia, das contas, né, dos documentos, que não eram documentos, eram de argila, vocês entenderam, né? Que faziam toda a parte burocrática, administravam as terras, o sistema de irrigação, as obras públicas e etc. Então, os sacerdotes não cuidavam só da religião, eles também eram funcionários do Estado e cuidavam do sistema financeiro, cuidavam também do templo, cuidavam das terras, cuidavam de tudo. Então, tudo nos reinos, tudo, todas as terras pertenciam ao soberano, pertenciam ao rei. E quem administrava para o rei eram os sacerdotes, que eram burocratas do rei. Burocrata é quem administra, faz burocracia, faz a parte chata, que o rei não quer fazer, tá bom? Então, a base da economia da Mesopotâmia, da região dos povos mesopotâmicos, vai ser a agricultura. E como é que funciona essa agricultura? Que eu falei para vocês lá no começo. As terras são do rei. Os camponeses, os escravos, trabalham na terra que é do rei, que ele deixa não, ele obriga as pessoas a trabalharem ali. Então elas trabalham na terra para ter o que comer, elas retiram da terra o seu alimento e o que elas não conseguem consumir, elas são obrigadas a entregar para o sacerdote que envia para o rei. E o rei controla esse excedente, que é a riqueza. Então o templo vai ser, porque o sacerdote é o burocrata, o templo vai ser além do local de oração, de se fazer a religião, é também o local aonde se administra a economia, que se administra os bens, onde se recolhe tributo, aonde se faz o controle da agricultura, o controle do comércio. Inclusive, o comércio funciona dentro do templo, porque os comerciantes estão subordinados ao templo, sabe? Então, inclusive, o que os comerciantes vendem e o que os artesãos produzem também está ligado e subordinado ao templo. Então, o templo, além de ser um local aonde se entra em contato com os deuses, se faz as orações, né? Tem a parte toda mística e religiosa, também é o local aonde se administra essa economia. Então, os sacerdotes, eles têm essa dupla função. E a terra não é de ninguém que trabalha na terra. A terra é do rei, e como o rei é um escolhido dos deuses, então a terra, na verdade, nem é do rei, ele é dos deuses. E é por isso que todo mundo tem que oferecer o seu trabalho, o seu excedente para o sacerdote, para o rei e para os deuses. Vocês estão entendendo? Tá difícil? Sabe, ninguém questionava, porque na verdade, aquilo que eles estavam, que eles não iam usar para se alimentar, era quase que algo que era pré-determinado pelos deuses, que se eles não fizessem, seria praticamente um pecado. Se é que existia pecado. Enfim, vocês entenderam? Eles estariam rompendo com a ordem divina que eles acreditavam. Não existia uma propriedade particular. A propriedade era do rei, o rei era o escolhido dos deuses. Quem administrava as terras era o templo e o sacerdote. Entendeu?
também o artesanato, e também o comércio. É isso. Complicado? Qualquer dúvida, gente, manda mensagem para mim. Tem aqui o texto, se vocês sentirem necessidade, dá a pausa, anota, tá? Não deixem de anotar, porque isso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. Vamos falar agora especificamente da agricultura, que é a base dessa economia. A agricultura, como eu falei para vocês, tem a ver com o rio, tá? Esse rio, Tigre e Eufrates, ele vai ter a cheia. Essa cheia vai trazer fertilidade às terras, que vai permitir que elas sejam cultivadas. Os canais, os diques vão irrigar a terra. Essas terras pertencem ao rei, que é um escolhido dos deuses. Então, essa terra é do rei, mas em tese, para o povo acreditar, é dos deuses. Enfim, o rei era o único que não acreditava nisso, com certeza, porque ele usufruía de tudo. Então, a agricultura era a base da economia, tá? Essa agricultura era bem rudimentar no comecinho, quando os sumérios ali chegaram e começaram a criar tudo e a aperfeiçoar tudo. Só quando lá para o terceiro milênio, eles vão começar a desenvolver a metalurgia, é que vai facilitar e melhorar muito a agricultura, porque vão começar a criar o arado, a roda vai fazer com que tenha um arado puxado por bois, né? E aí com a roda também. E aí vão ter o semeador também, que vai ser distribuído as sementes na terra. Isso vai fazer com que a agricultura cresça muito e se desenvolva muito. Depois, lá para o segundo milênio antes de Cristo. Mas até então, a agricultura era bem rudimentar, tá bom? Mas era a base, a coisa mais importante da economia dos povos mesopotâmicos. O comércio, como eu já disse, ele acontecia dentro do templo e os comerciantes eles eram funcionários do templo e do palácio, inclusive. Como eu disse, tudo era do rei, tudo era do templo, nada era das pessoas, nada era privado, tá bom? Nessa época. E aí, como eles, na região, necessitavam de muita matéria-prima para fazer vários produtos, então o comércio passou a ser com outras regiões, né? Eles comercializavam marfim com a Índia, madeira com o Líbano, cobre com Chipre, né? Estanho com o Cáucaso, linho, tapetes, pedras preciosas, perfumes. Eles passaram a exportar e a importar muita coisa. Eles faziam comércio exterior. E essas transações, elas não eram pagas com moeda, porque nessa época não existia dinheiro, tá? Era tudo na base da troca. Se trocava uma coisa por outra. O máximo próximo de moeda que existia era a cevada, que é aquilo que faz a cerveja. Então, muitas vezes eles usavam um grão de cevada, às vezes, como dinheiro. Era o que a gente podia dizer ali. Um tapete por não sei quantas sacas de cevada. Mas normalmente era um tapete por uma peça de linho, tanto de madeira por não sei quantos tapetes. A troca acontecia dessa maneira. Então, o comércio era intenso na região e era muito importante para o templo e para a economia do reino, não dos comerciantes, tá bom? É isso que a gente tem que entender. E com o tempo, aí chegando, passando aí 4.000 anos, quase chegando aí na era cristã, esse comércio ele vai acabar empurrando e modificando
modificando um pouco essa situação de que o rei é dono de tudo. O comércio vai fazer com que existam necessidades de uma propriedade privada, né? As pessoas vão começar a questionar, os comerciantes vão começar a questionar essa propriedade do templo e do palácio, sobretudo. Então, o comércio vai acabar, depois, com o tempo, modificando essa situação. Os comerciantes, porque eles vão começar a se sentir prejudicados nisso tudo. Mas isso é um papo mais para diante, tá bom? E com isso, nós terminamos a nossa aula sobre Mesopotâmia. Dúvidas, me mandem mensagem, tá bom? Tem aqui, ó, minhas redes sociais para a gente manter contato. Me manda mensagem, fala comigo, me manda pergunta, me manda dúvida. Não quero ninguém com dúvida, tá bom? A gente vai mantendo contato, a gente vai se falando. Dúvidas, por favor, gente, pode conversar comigo. Eu sou super acessível. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!